abrir a sua Bíblia, no livro de Êxodo, capítulo de número 2, nós vamos ler na versão NVI. Puder projetar, por gentileza, Leonardo. Êxodo, capítulo de número 2. Nós vamos ler dos versos 1 ao 10. Ele fala sobre o nascimento de Moisés. Todos encontraram? Podemos fazer a leitura? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito ou formoso, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia escondê-lo mais, pegou um cesto feito de junco, ou uma arca, feita de junco, e o vidou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: "Este menino é dos hebreus." Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: "A senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino?" "Quero", respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: "Leve este menino, amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso." A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: "Porque eu o tirei das águas." Amém. Vamos orar. Que você fechasse os olhos. Pai, nós rendemos-te graças nesta noite por esta palavra. Te louvamos porque retornamos ao nosso culto online, do nosso culto online para o nosso culto presencial a partir de hoje. E te louvamos pela vida dos irmãos e irmãs e pessoas que nos visitam, irmãos também, quem sabe, para estar conosco celebrando o teu nome. E agora que nós vamos ouvir a tua palavra, nós queremos recebê-la com o mesmo temor e tremor que Moisés a recebeu no Monte Sinai, reconhecendo que a tua palavra é pura e ela refrigera a nossa alma. Aplique esta palavra do Senhor no nosso coração, é o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Quando nós lemos o livro de Êxodo, e isso é interessante, porque no capítulo 1 a gente vê uma promessa de uma terra que está literalmente distante ainda, mas existe uma promessa. Em Gênesis capítulo 12, Deus fizera uma promessa a Abraão: "Em ti serão benditas todas as famílias da terra." Mas ele ainda era um casal, e depois de alguns anos tiveram um filho, por nome Isaac, o filho da promessa. Isaac casou-se com Rebeca e teve 2 filhos, Esaú e Jacó. Sabemos que na história dos dois
a promessa de Deus daria sequência por meio de Jacó. De Jacó foram levantados os 12 patriarcas, né? Ali está começando a constituir-se a família de Abraão. E quando Jacó desce ao Egito, porque José é o governador deste país, e é muito bem recebido, fica na terra de Gósen, cuidando de ovelhas, gatos, etc., eles ainda são uma família de 70 pessoas. Agora, no livro de Êxodo, a narrativa é sobre o nascimento do povo de Deus. Aqui começa a se cumprir a promessa de Deus a Abraão em Gênesis capítulo 12. Mas no capítulo 1, ainda eles não são um povo. No capítulo 1 é uma família de 70 pessoas que está ali e que está crescendo e se multiplicando, inclusive cumprindo a ordem dada por Deus em Gênesis capítulo 1 e renovada em Gênesis capítulo 9 a Noé. Apesar da perseguição do faraó que se levantou para governar o Egito, que não conhecia José e começou a explorar, escravizar o povo de Israel, mesmo assim o povo crescia. Não se podia conter o crescimento deste povo. E é interessante que o capítulo 2 começa dizendo que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Só vamos saber o nome deles no capítulo 6. Antão e Joquebede, pais, de Moisés. E é interessante que todo esse capítulo 2 retrata uma ironia de Deus sobre o que está acontecendo naquele momento. Porque há um decreto real para matar todos os meninos. Isso parece similar também nos dias do nascimento de Jesus. Um decreto real de Herodes para matar todas as crianças do sexo masculino abaixo de 2 anos. Porque ninguém poderia reinar sobre Israel a não ser ele. E a mensagem alvissareira era sobre o rei dos judeus nasceu, naquela época que Jesus nasceu. E aqui ele quer exterminar os meninos para quê? Para não dar prosseguimento a esse povo. Porque esse povo está se multiplicando assustadoramente. E já começa a ironia de Deus, porque este casal pensa em procriação, pensa em crescimento da família e ignora o decreto real. Eles não ficam comendo, não deixam de fazer sexo, não deixam de procriar, mesmo debaixo do decreto real. Isso é muito interessante, né? E quando Moisés nasce a esperança do libertador. No verso 10 já começa a anunciar, especialmente no verso 11 do capítulo 2, dizendo que o bebê que nascera agora se tornara um adulto. E este seria o libertador do povo de Israel, ou do povo hebreu. O nascimento de Moisés é um nascimento sem festa. Não poderiam celebrar publicamente, que era natural, a tradição deles, ou entre eles, especialmente quando nascia um menino. E eles precisam conter os ânimos, não podem dar a boa notícia para as pessoas de que Moisés nasceu. E eles guardam secretamente Moisés durante 3 meses. O texto diz que Joquebede viu que o menino era formoso, né? É interessante isso, que era bonito,
muito e ela resolveu protegê-lo, cuidar dele, não abandoná-lo e nem entregá-lo também para ser exterminado, não morrer. Interessante que isso essa expressão, o menino era formoso, é a mesma expressão que está em Gênesis capítulo 1, quando diz que tudo que Deus fez era bom. Então não é só uma questão aqui de ser formoso esteticamente, de ser formoso fisicamente, mas é o entendimento hebreu de que o menino, o nascimento desse menino, estava cumprindo o bom propósito de Deus para com o seu povo. A tradução literal é de que o menino era bom, mais do que formoso à vista. Não é apenas um rosto bonito, mas é bom no sentido de que aquilo que aconteceu estava dentro do propósito de Deus. É a recriação de Deus aqui a partir do livro de Êxodo, do nascimento do povo hebreu. Então o nascimento de Moisés não é um nascimento qualquer, mas o nascimento daquele que haveria de ser levantado por Deus para cumprir o seu bom propósito, no sentido de libertar o seu povo para prestar-lhe culto, e essa nação seria luz para as outras nações, para que elas pudessem crer em Deus. Uma terceira ressalva aqui nesse texto é que Moisés é salvo pela arca. O verso 3 diz que quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. As traduções mais tradicionais traduzem como arca, uma arcazinha, né? É interessante isso, porque é a mesma palavra usada lá em Gênesis, capítulo 6, verso 14, que fala que Noé deveria construir uma arca. E Noé construiu essa arca e salvou a sua família do dilúvio. E aqui também, a mãe de Moisés faz uma arca e protege e salva Moisés também da morte, de ser sepultado naquele rio, de morrer naquele rio. Interessante que Gênesis inicia com a formação da humanidade e Êxodo fala do começo do povo de Deus. Se em Gênesis Deus está começando a humanidade, aqui em Êxodo Deus está começando a estruturar o seu povo, a nação eleita. Encontramos também nessa passagem do capítulo 2 de Êxodo a fé e a esperança dos pais em um destaque para a mãe, em tempos extremos, em tempos de dificuldade. Os versos 3 e 4, eu já citei aqui, eles fazem um cesto, uma arca de juncos, e colocam aquela criança no rio, na esperança de que alguém possa encontrar e salvar essa criança. Essas mães aqui, no caso de Joquebede, ela prefere abandonar o seu filho a vê-lo morrer. Só que ela não lança Moisés num lugar qualquer, mas na parte privada do rio Nilo, na parte palacial.
onde as mulheres egípcias, da corte egípcia, tomavam banho, onde a filha de Faraó se banhava. Parece-me que foi uma decisão estratégica da parte dela. Porque a filha de Faraó certamente não se banhava em qualquer lugar do Nilo. Hoje, como você tem aí, praias particulares, não é verdade? Então, o palácio também tinha a sua parte particular, né, para tomarem banhos. Então, a família real não tomava banho em qualquer lugar do rio Nilo. Eles tinham o lugar deles. E estrategicamente e sabiamente, Joquebede depôs ali, né, colocou o seu filho. Interessante que a expressão no edito do rei, do faraó, é de que as próprias famílias deveriam lançar, jogar os seus filhos no rio Nilo. O decreto real é cruel. Elas deveriam jogar os seus filhos no rio Nilo, para morrerem afogados. Mas Joquebede não faz isso. Ela prepara uma arca de junco, com pinche e betume, coloca Moisés confortavelmente lá, demonstrando a sua fé, a sua esperança e a sua ternura. Ela não joga o seu filho no rio, mas ela coloca o seu filho dentro de um junco no rio Nilo, na esperança de que Deus vai fazer alguma coisa. Que no frigir dos ovos, Deus vai providenciar um meio de alguém da família real egípcia, alguém da corte egípcia, verá o menino e terá compaixão dele e o salvará e o poupará. E os versos 5 e 6 dizem que as donzelas, as moças que acompanhavam a filha de Faraó, viram aquele cesto de junco preso às árvores e se aproximaram e ouviram o choro do menino. E a filha de Faraó ordenou que abrissem, trouxessem, resgatassem. E Moisés chorou. Interessante que esta é a única vez em todo o registro da Bíblia que registra o choro de uma criança. Você não vai encontrar em nenhuma outra parte mais, nenhum registro na Bíblia de uma criança, que uma criança chorou. Não quer dizer que nos tempos bíblicos Jesus não tenha chorado, Samuel não tenha chorado, certo? Todos eles choraram quando criança. Mas pelo menos na Bíblia, é a primeira e única vez em que a Bíblia registra que uma criança chorou. E o choro é uma comunicação. Às vezes você pode chorar de alegria, mas ele também revela sofrimento, dor, desespero, tristeza, angústia, lamento, pesar, perda. E aqui o choro de Moisés é exatamente a única forma de comunicação de uma criança de 3 meses. Ele chora, ele se comunica com a filha de Faraó, mais ou menos dizendo assim: me ajude, me poupe, me salve, faça alguma coisa por mim. E é interessante que ela, movida de compaixão, eu gosto da expressão da tradução tradicional, que fala compaixão.
A NVI, que é a leitura que eu fiz aqui, fala que ela teve pena dele. Mas a tradução da corrigida e atualizada falam de compaixão. Ela teve compaixão do menino. Isso é uma coisa interessante, porque virtudes podem ser manifestadas na vida de pessoas que temem a Deus e de pessoas que não temem a Deus. Como, por exemplo, compaixão, bondade, generosidade, coragem. É lógico que espera-se que na vida dos cristãos as virtudes estejam presentes, evidenciadas e manifestadas, até porque seguem a Cristo, tem Cristo no seu coração por meio do Espírito Santo. E as virtudes que nós encontramos lá nas bem-aventuranças de Mateus capítulo 5, o Evangelho deixa claro que essas são os sinais do caráter dos filhos do reino de Deus. De alguém que está seguindo um rei chamado Jesus e que está debaixo do seu senhorio, do seu governo. E por isso manifestam essas virtudes das bem-aventuranças, da mansidão, da temperança, da generosidade, da pacificação e assim por diante. Então, para esta mulher, a filha de Faraó, os judeus, né, comentando esse texto, tem um livro que eu comprei há muitos anos atrás, que fala sobre Moisés, príncipe e profeta, de uma editora judaica, a Sefer. Ele faz um comentário dizendo que o nome desta filha de Faraó era Bila. Ela chamava-se Bila. E Bila ignora a nacionalidade, ignora o decreto do próprio pai, porque ela coloca a compaixão pela vida do outro acima de um decreto real, que, diga-se de passagem, é do próprio pai dela. E o fato do menino ser hebreu não tem peso na decisão dela de fazer o que é o certo, do que é o justo, do que é o verdadeiro. Ela coloca a compaixão em primeiro lugar, a vida em primeiro lugar. Um outro destaque, né, dessa passagem é que Moisés é criado na corte, mas os seus pés estão nas raízes hebreias ou hebraicas. Os versos 7 a 9 diz que a própria irmã do menino que estava acompanhando aquela arcazinha, né, ali no Nilo, e nós vamos saber que o nome dela é Miriam, a irmã de Moisés, mais velha do que ele, um pouco mais, né? Talvez uns 3 anos ali, ou um pouco mais. Não, acho que ela tinha 6 anos na época que Moisés nasceu, se não estiver enganado. É interessante que a menina chega e fala para a filha de Faraó: a senhora não quer, né, que a criança seja cuidada, amamentada por uma das hebreias? Até porque, ainda que ela esteja movida de compaixão, ela não pode se rebelar publicamente contra o decreto do pai. Então ela precisa preservar Moisés, mas também preservar também
a relação dela com o pai, que é o rei que havia estabelecido aquele decreto cruel e injusto. E ela gostou da ideia, quero, e foram chamar quem? A mãe, a própria, né? A própria irmã, né, de Moisés, falou: mãe, chegou essa hora, né? Vai cuidar de Moisés. A Bila está chamando para só ir lá. Ela amamentar Moisés. E a filha de Faraó disse assim para Joquebede: você vai cuidar dele, amamentá-lo, até desmamá-lo, até ele crescer, ganhar uma certa, né? E você depois vai entregar para mim. E eu vou te pagar ainda. Né? Você vai ter um salário só para amamentar esse menino, que por sinal é o seu filho. Não sei, acredito que no primeiro momento ela não sabia que Moisés era filho de Joquebede. Acredito que eles revelaram isso mais adiante, né? Isso é interessante, né? Porque Moisés foi criado na corte egípcia, mas foi cuidado e amamentado pela sua mãe, né? Hebreia. Embora em egípcio o nome Moisés significa nasceu um filho, na língua hebraica, que é o que para nós importa aqui, porque o Antigo Testamento foi escrito em hebraico significa tirado das águas. É como se ele tivesse nascido de novo. E interessante que isso está muito relacionado e construído no Antigo Testamento e consolidado no Novo Testamento. Sempre a água remete teologicamente a sepultamento e novo nascimento. E como se Moisés tivesse sido sepultado nas águas do Nilo e foi salvo pela filha de Faraó e tivesse ressurgido daquelas águas. Isso tem um caráter simbólico, porque está ali nascendo o Redentor do povo de Deus, do povo hebreu, que mais à frente, mais ou menos com 70, 80 anos de idade, é que ele vai ser efetivamente o libertador, que vai tirar, que vai negociar com o faraó daquela época, a saída do povo hebreu do Egito. Então, quando o nome é colocado assim, tirado das águas, é para lembrar a Moisés que ele está no Egito, mas ele não é do Egito. Ele tem ascendência hebreia. Ele é descendente de Abraão, de Isaque e Jacó. Isso vai ficar muito bem revelado nos versos seguintes do capítulo 2, de que esse sentimento hebreu está muito forte no coração de Moisés, a tal ponto que ele mata um egípcio quando ele sabe que tem um egípcio tentando matar um hebreu. Isso tem muita relação para nós. Entendemos também que estamos no mundo, mas não somos dele, mas estamos nele. E não vamos fugir dele. Devemos ser luz nele. Devemos salgar ele. Amém? Estamos no mundo, mas somos peregrinos e estrangeiros. Aguardamos a pátria celestial, que foi preparado pelo nosso Senhor. Então nós temos uma relação espiritual com Deus e com todos aqueles que fazem parte da família de Deus, tanto daqueles da época de Adão até aqueles que vão
nascer até a volta do Senhor Jesus. E a família de Deus que está no céu e aguarda a volta de Jesus e a ressurreição do seu corpo. Amém? Porque a igreja é constituída de todos aqueles que creem em Jesus, tanto os que estão vivos, quanto aqueles que estão mortos, mas estão vivos com o Senhor, aguardando a ressurreição do corpo. Há uma igreja nos céus que aguarda o Redentor vir, e há uma igreja na terra que aguarda o Redentor vir. Porque às vezes a gente pensa que a igreja é somente essa que está aqui. Mas todos, desde Adão e Eva, são igreja. Todos aqueles que morreram crendo em Deus, crendo no Senhor. Abraão, Isaque, Jacó, todos os profetas, todos os apóstolos, todos os irmãos em Cristo, mortos fisicamente, mas vivos espiritualmente, vivendo com o Senhor nos céus, são igreja. Povo de Deus. Eu queria fazer algumas considerações interessantes aqui nesse texto para finalizar a minha palavra. Porque assim, esse texto de Êxodo capítulo 2, especialmente dos versos 1 e 10, que narra o nascimento de Moisés, ele tem um estilo literário. É uma narrativa em forma de ironia. O que é isso? É você apresentar algumas verdades que você não precisa explicar. Já está implícito para o leitor atento. Deus está rindo dos seus inimigos. Como diz o salmista, diz que Deus ri dos seus inimigos. É bom lembrar que esse povo está debaixo de um decreto real pelo extermínio de todos os meninos hebreus. Moisés nasceu debaixo desse decreto. E os pais dele fazerem sexo, né? E terem um filho, já demonstra a ironia do texto. Porque é o seguinte, eles não tinham os métodos e os meios contraceptivos que nós temos hoje. Porque temos o privilégio de nos darmos o prazer de fazermos sexo com uma margem de segurança de quase 99% de não engravidarmos a esposa. Sim ou não? E aqui eles não têm. A potencialidade de uma gravidez era de 100%. E eles ignoram o decreto real. E aqui já começa a ironia de quem escreveu o livro de Êxodo. A ironia de Deus. Veja algumas ironias de Deus aqui nesse texto. Primeiro, o rio que deveria ser a tumba das crianças do sexo masculino é a salvação de Moisés. Porque o decreto real era que lançasse todas as crianças do sexo masculino no rio Nilo, para morrerem afogadas. Mas o rio, que seria a tumba dos hebreus, dos meninos hebreus, tornou-se a salvação de Moisés. Segundo, o faraó ordena que as meninas recém-nascidas sejam preservadas.
Os meninos não, mas as meninas sim. Interessante. O capítulo 1 já começa dizendo que foram as parteiras egípcias que pouparam as crianças hebreias, os meninos hebreus, porque elas também tiveram compaixão e desobedeceram o decreto real e pouparam os meninos, as mulheres. Outra coisa, Joquebede está aqui sendo protagonista. A filha de Joquebede, irmã de Moisés, Míriam, também protagonista, acompanhando o cesto de junco, conversando com a filha de Faraó, induzindo para procurar uma das hebreias, das mães hebreias, para amamentar a criança. Outra coisa, a pessoa que salva Moisés é a filha de Faraó. As pessoas que veem aquele cesto são as donzelas da princesa. Veja, que as mulheres estão aqui sendo protagonistas. Faraó subestimou a capacidade das mulheres de mudar a história. Mas Deus não. Deus usa mulheres. Posso ouvir um glória a Deus? Deus usa as mulheres. Aleluia. E graças a Deus por isso. Aleluia. O choro, terceira consideração importante aqui da ironia de Deus. O choro da criança, do menino, surtiu mais efeito do que o decreto do rei. Quarto, o fracasso da política de extermínio expressa-se no comportamento da princesa, da filha de Faraó, que coloca a vida acima da morte, que coloca a compaixão pelo outro acima de um decreto cruel e injusto. Quinto, a pessoa que vai liderar o processo de libertação do povo, contra o qual o Faraó implementou sua política, é salva por um membro da família real. O decreto do rei é para matar os meninos hebreus, mas quem vai salvar Moisés é um membro da família do rei. Olha a ironia de Deus. Sexto, uma escrava hebreia organiza para a filha do Faraó a rede de proteção ou de cuidado do menino. Não são as donzelas da princesa. A mãe de Moisés receberá um salário dos cofres do Faraó para criar o seu filho. Para que ironia maior? Em sã consciência, o rei nunca faria isso. Mas Deus fez com que isso acontecesse. E por último, mais um elemento da ironia de Deus para com aqueles que se levantam contra o seu propósito e contra o seu povo. Moisés conhecerá a corte do Faraó por dentro do palácio. Ele cresce no palácio. Passa muitos anos conhecendo o direito egípcio, palácio egípcio, como as coisas são
acontecem, e isso lhe dá uma vantagem, quando Deus o levanta para negociar com o faraó. Lá nos capítulos 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Que aí vem um checkmate de Deus com a morte dos primogênitos, no capítulo 12. Por fim, queridos, a ação protetora de Deus está por trás dessa narrativa bíblica. Nessa presença silenciosa, né, que perpassa toda essa história de Moisés, a história do Êxodo e a história do povo de Deus. Por isso que a ironia é maior, porque ela é maior, é que aquele que não foi mencionado, que é Deus, é quem no fundo decide silenciosamente os rumos da história. A gente vê isso também no livro de Esther, naquele decreto real por causa do ódio de Amã contra o povo judeu, né? O livro de Esther não tem o nome de Deus, mas Deus não esteve Deus esteve tão presente, com a sua mão silenciosa, coordenando tudo e providenciando para proteger e preservar o seu povo. Aqui no capítulo 2, o nome de Deus não é mencionado também, mas ele está agindo. Deus está agindo no meio do seu povo. Deus está agindo nesse contexto de pandemia, ainda que você não veja, mas Ele está fazendo. Você crê nisso? Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.